Para mim foi desafiador, né? Às vezes a gente coloca ali, né, na virada do ano, eu quero isso, aquilo, outro. Por quê? Isso eu tenho aprendido ao longo da minha vida, tá, gente? Eu nasci na igreja, né? Minha mãe me criou na Assembleia de Deus e deixado Deus, né? Abandonado a Deus, a igreja, enfim. Então, assim, eu tenho aprendido a aceitar e a respeitar o tempo de Deus na minha vida, gente. Às vezes eu penso assim, eu acho que eu tô velha pra isso, já passou minha vez. Eu vejo tantas jovens, né, tantas pessoas novas fazendo sucesso, eu acho que eu não vou conseguir, não é pra mim. Ei, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lita, pra quem não me conhece, seja bem-vindo, ou Carmelita. Tô aqui em casa, tomando meu café, de costume, né, que eu amo café. Segunda-feira à tarde, friozinho. Então, assim, eu amo segunda-feira, gente. Segunda-feira, pra mim, me faz lembrar descanso, né? Graças a Deus, hoje eu não atendi ninguém. Tive de folga, fiz academia, descansei, mexi com casa, enfim. Mas o que eu queria hoje falar com vocês nesse vídeo, se eu pudesse dar um título, seria Como Começar o Seu 2026 Bem. Ou Começando Seu 2026 Bem. Seria um título, acho que bacana, né? Porque nós estamos no início ainda de janeiro, né? Hoje é dia, acho que é 12. Então ainda dá tempo. Me diz aí nos comentários como que foi seu ano 2025. Se, como a maioria, né? Se foi um ano, assim, difícil ou não. Pra mim foi desafiador, né? Às vezes a gente coloca ali, né? Na virada do ano, eu quero isso, aquilo, outro. E aí acontece, a gente vive e várias provações, né? A gente somos postos. Mas o que eu queria dizer hoje para você que tá aqui me ouvindo, né? Às vezes não sai como a gente planejou. Talvez o seu ano, né? O meu ano não foi um ano instagramável, né? Eu não viajei para os lugares que eu queria ter viajado. Por vários motivos, né? Primeiro, porque aqui é tudo caro, né, gente? Você vai ali, eu sim, se eu pudesse ir todo ano, eu ia para Nova York, que eu gostei muito. Mas qualquer saidinha, né, é muito caro. Mas, assim, não é sempre que nós vamos ter um ano instagramável, né? Que a gente costuma falar nas redes sociais, que as pessoas admiram, uau, eu queria ter aquela vida. Mas sabe que são no dia a dia, na vida comum, que aquela vida, né, aquele cotidiano, que às vezes a gente pensa, nossa, minha vida é tão chata, minha vida não é assim, né, igual a gente vê as blogueiras, as influências, né, mas eu queria te dizer que Deus está trabalhando no silêncio, nos bastidores, né, então, assim, às vezes a gente quer, tipo que, como vou dizer a palavra, é porque a gente vai na igreja, porque faz aquilo, aquela, né? A gente faz aquele voto, a gente faz aquela promessa e a gente pensa que Deus é obrigado a cumprir as nossas vontades, né? E não é assim. Por quê? Isso eu tenho aprendido ao longo da minha vida, tá, gente? Eu nasci na igreja, né? Minha mãe me criou na Assembleia de Deus. Aí depois, né, na minha fase assim, mais de adolescência, eu fui para a Batista, depois eu fui para a Presbiteriana, enfim. Hoje eu estou na igreja presbiteriana, aqui nos Estados Unidos, que é uma benção, o pastor, né, da minha igreja é uma benção, é um homem que você vê que busca ensinar a palavra. Mas tudo isso para dizer que, às vezes a gente confunde muita coisa, né? Eu orei, jejuei e Deus não atendeu. O relógio de Deus é diferente do nosso, né? E isso eu tenho aprendido agora. Eu acho que eu aprendi isso, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, tem poucos meses. Então, assim, o que tem me acalmado, né? O que tem me acalmado para as respostas de orações que eu não tive. E não me deixar ficar frustrada, Deus não tá olhando, Deus não tá me vendo. Mas, na verdade, Ele tá trabalhando, né? Onde ninguém vê, fora dos bastidores. Então, assim, o meu ano de 2025 não foi um ano, né? Esplêndido. Mas foi o ano que Deus trabalhou meu caráter. Talvez tá acontecendo com você, ou já aconteceu, né? Então, assim, às vezes a gente pede alguma coisa para Deus
E ele não nos atende naquele momento, naquele ano, porque a gente não está preparado, né? Porque talvez, eu tô falando aqui, gente, uma coisa que tem acontecido comigo, uma reflexão minha e que talvez sirva para vocês, se não servir, tudo bem, ok? Eu não quero aqui, né, a pessoa não é obrigada a nada, tá bom? Então, assim, às vezes aquilo que você não recebeu quando você queria é porque você não estava preparado. Eu penso por mim. Eu fico assim, gente, será que se eu tivesse vindo dos Estados Unidos há 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, né? Ao invés de... Eu já pensei isso, eu até falei com meu marido, né? Porque hoje a gente vê que aqui nos Estados Unidos a pessoa trabalhando ganha um dinheiro mais rápido, né? Do que no Brasil, do que em Portugal. E aí eu já cheguei a comentar com algumas pessoas, né? Com meu marido. Será que se nós tivéssemos, ao invés de ir para Portugal, tivesse ido para os Estados Unidos, né? Então vindo antes, sei lá, antes da pandemia, a gente já teria nossa casa própria. Será? Será que teríamos mesmo, né? Ou será que a gente já teria nos perdido com o dinheiro e deixado Deus, né? Abandonado a Deus, a igreja, enfim. Então, assim, eu tenho aprendido a aceitar e a respeitar o tempo de Deus na minha vida, gente. E isso tem me deixado, assim, muito mais tranquila, sabe? Esse ano de 2026 tem começado, assim, bem leve. E em nome de Jesus, todos os outros vão ser. Então, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, né? E o seu também. Porque a gente tá vivo até aqui, a gente tem, né? Deus tem nos sustentado. E essa semana eu vi nas redes sociais a notícia, né, de uma menina, uma moça nova, com 19 anos, que faleceu, né, com câncer. São várias pessoas que a gente vê jovem, né, partindo com essa doença. E eu perdi há um ano atrás a minha irmã, né, com câncer. E não é fácil, gente. Pessoas que você ama, né? Você não poder dar um abraço, ainda mais quando a gente é imigrante, não sei de onde você tá me vendo, qual país. Você não poder dar um abraço para despedir não é fácil. Então, esse vídeo eu não vou chorar, não. Ó, eu vou segurar aqui. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, eu quero falar, no meu caso, né? Eu abri esse canal aqui, quando eu queria abrir esse canal de YouTube, eu falei assim, não, eu quero abrir, eu falei com a menina, né, que faz a minha edição, eu quero evangelizar. Às vezes eu penso assim, eu acho que eu tô velha pra isso, já passou minha vez, eu vejo tantas jovens, né, tantas pessoas novas fazendo sucesso, eu acho que eu não vou conseguir, não é pra mim. E lendo a passagem lá acho que é Êxodo, se não me engano, a parte que fala, né, de Moisés, naquele trecho da Bíblia, né, que quando Deus chamou Moisés já era velho, né? Então, assim, é claro que naquela época as pessoas viviam muito mais, né, gente? Então, assim, eu acredito que eu tô no tempo certo. Você também tá no tempo certo, independente de idade, né? Eu pensando que eu com 40 eu tava velha, imagina. O Moisés foi com 80 anos, né? O Abraão foi pai com 100, sei lá, quase 100, mais ou menos isso. Ai, quase que eu chorei aqui. Deixa eu beber um café aqui. Aqui, até que eu tô boa na leitura aqui, hein? Eu acertei. Foi Êxodo mesmo, tá? Êxodo 7, né? Tá falando aqui de que quando Moisés tinha 80 anos, quando Deus falou com ele na sarça ardente. Mas com 40 anos é que ele fugiu pro Egito, né? Que ele tinha matado um egípcio. Então ele ficou 40 anos no deserto, né? Foragido. E com 80 Deus apareceu, assim, numa sarça ardente, né? Numa árvore queimando, né? Pegando fogo. Então, olha só. Não tô velha, gente. 42 anos que eu fiz agora. Ai, olha, falando nisso, eu amei fazer aniversário. Hoje vai ter grupo aqui em casa, a gente vai comemorar meu aniversário de novo. Ganhei presente, foi muito bom. Eu acho que foi o melhor aniversário de todos, hein? Então, assim... Então, aquela ideia, né, de que a gente já passou o nosso tempo, isso não existe, tá? Eu gosto de assistir também muito a doutora, ela chama, acho que é Andrea Vermont, e a doutora Ana Beatriz, psiquiatra e psicanalista, né? Então, elas falam sobre o nosso cérebro, né? Como o nosso cérebro trabalha, a neuroplasticidade. Você pode pesquisar sobre isso, a neuroplasticidade. Quanto mais você estuda, mais o seu cérebro vai criando novas sinapses, né? Então, porque antigamente se pensava que
a pessoa com uma certa idade, mais velha, não conseguiria aprender uma língua nova, por exemplo, né? Então, a ciência já veio colocar isso por terra, né? Fico feliz, porque o inglês ainda é meu sonho, aprender a falar inglês, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. O relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo dele é o tempo melhor para nós, é o tempo certo, né? É isso. Então, aquela vontade que eu sempre tive, né, de abrir um canal. Já tem um ano que eu tô aqui, toda semana, 2 vídeos, né? 2 vídeos por semana. E aí eu falo com a Jéssica, olha, se atingir uma pessoa, tá bom. Porque uma pessoa vale mais, né? Uma alma vale mais para Deus. Vale mais que o mundo inteiro. Então, que essa palavra seja de encontro ao seu coração, né? Que venha te animar a você não desistir dos seus sonhos, né? Dos seus projetos. E pedir a Deus para te dar discernimento daquilo que realmente faz sentido para sua vida. Porque eu já perdi muito tempo da minha vida fazendo coisas nada a ver, né? Às vezes a gente perde muito tempo em coisinhas que não vai acrescentar em nada. Ou então, até mesmo, né? Em certos tipos de mesas, em rodas, que não vale a pena. E esse ano vai ser diferente. Mas isso, se a gente realmente quiser que seja diferente, né? Não adianta a gente só pensar e falar, vai ser um ano bom, se a gente não se esforçar para isso. É o que eu desejo, que o seu 2026 venha a ser o melhor de todos os anos. Que você venha ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigada pelo seu tempo. Se inscreve, deixa aí um joinha, manda esse vídeo para alguém, se você gostou. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!